Graças a Deus, mais uma segunda-feira está marcado todos os dias a fazer live, é incrível. Eu mesmo não estou a acreditar que eu faço isso. Fazia mais antes, né? Fazia 2 vezes, 3 por dia. Hoje só faço 2, né? Por causa também do programa da rádio, senão faria só uma. Incrível. Graças a Deus. Mistério, 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 mistério. Parece brincadeira, 2024 foi para a maneta. E os 20 anos das guerras do homem e da existência da Stene ficou para trás. Estamos a falar agora no limite para 25, ou então o ano 2025. E o tempo não está a demorar mais. Alguém disse que lhe foi revelado que o tempo não estava a demorar. Foi quem? Foi Ana Simeão, né? Por causa do sofrimento do homem. Alguém me falou isso, que o sofrimento do homem estava a fazer acelerar o tempo. Isso é muito forte, né? O tempo foi acelerado. Ah, foi mesmo ela. Como foi isso, pá? É um sonho, é uma voz, é muito forte. E parece que uma outra pessoa também teve o mesmo pressentimento, ou então o mesmo prognóstico. O tempo está cumprido. Aleluia. Muito forte. O tempo está a correr. O tempo não mata tempo. Ainda bem que o tempo não mata tempo. Mas há um que mata o tempo. A eternidade. A eternidade engole o tempo. Assim como o mar engole o rio. Glória a Deus. Muito forte. A eternidade é maior que o tempo. Sabe? Essa é uma verdade que os humanos devem conhecer. A eternidade. Pense na eternidade. Pense na eternidade. Não limita em pensar, mas associa o pensamento com desejo. Desejo de habitar na eternidade. Não termina no desejo. Como fala aí o sobrinho do quem? Do Adilson. O sobrinho do Adilson fala que tem um desejo. Um menino que tem um desejo.
Segundo Simão, então não termina no desejo. Associa o desejo ao serviço, ou então trabalho. Eu tenho um desejo de habitar na eternidade. Então, eu preciso trabalhar para que eu habite na eternidade. E isto é investir na eternidade. Por isso, Jesus disse para acumular a vossa riqueza no céu e não na terra. Esse acumular riqueza no céu é trabalhar, é investir na eternidade. Os pregadores do combo, da massa, da gifalanga, tem a quem? A cena pop. Gifalanga. Gifalanga é dinheiro, né? Falanga. Quem jogou aí? É mesmo, né? Nunca mais ouvi esse termo. Olga, confirma aí. É mesmo, né? Falanga. Ah, olha, veio como uma lembrança. É incrível. Saí lá em 2000, ano 2000, nunca mais falei, nem ouvi falar desse termo. Só passou como uma recordação. Falanga. É? Arlete, lembra dos falanga lá do que é do Muxinda? Arlete, então, viveu uma vida mulata. É uma vida que ele está a levar como policy hoje, se compara ao lado do comandante. Nosso cota. Então, sabe, verdadeiramente, eles ensinaram, disseram que é acumular riqueza no céu, ou ouro, é investir com dinheiro para ter dinheiro, é colocar dinheiro no céu para receber dinheiro aqui na terra. Não, nada aqui da terra entra no céu, nada, porque o céu é a eternidade, ou então é na eternidade. E as coisas físicas não podem entrar na eternidade. Não entram, vão entrar como? Ah, não é possível. Então, aquele papel que foi inventado aí pelos norte-americanos, ou então o Banco Mundial, não é esse que vai entrar no céu. Não é esse que as pessoas devem acumular no céu. Não é o ouro, nem a prata que devem acumular aqui no céu. É o semear aqui na terra para colher na eternidade. Semear o quê? A tua vida para colher a vida eterna. Jesus disse, falando de si mesmo, no dia em que ele estava a falar da sua morte, ele disse que, olha, eu sou o grão de trigo, que o grão de trigo que sou eu só vai dar frutos depois de ser lançado na terra, se ele morrer. Se não morrer, vai ficar só. E nós vimos que ele morreu e fez muito mais do que todos os outros poderiam fazer. Literariamente, não somente espiritualmente e fisicamente. E agora está os frutos. E você também és um grão de trigo que foi lançado na terra. Mas se você não morrer, vai ficar só. Mas se você morrer, você vai ressuscitar, vai dar frutos, vais ter um outro corpo, diferente do corpo que foste semeado com ele.
um corpo diferente. Então, só homens sábios conseguem entender isso. Homens superdotados, espiritualmente falando, não os imbecis, os idiotas, os nécios, cheios de imbecilidade e insensatez. Os insanos não podem entender isso. Por isso, os insanos estão preocupados somente com a vida terrena. E uma voz soou para o homem que estava preocupado para investir na terra. Louco, hoje mesmo vai te ser arrancada a tua alma. E o que você preparou, para quem vai ficar? Ah, vai ficar para os meus filhos. Os teus filhos também vão ter o mesmo fim. Teus netos, teus bisnetos. E depois, coitado daquele que herda a herança de sangue. Ainda bem que eu não herdei nada. Não estou a dizer que se teu pai foi pecador e se você herdar, isso é pecado. Não. A Bíblia já te reserva que você é um herdeiro privilegiado, porque os pais é quem tesouram para os filhos. Mas se você fica com a herança material dos teus pais, os teus pais não tiveram outra herança senão a das coisas dessa vida. Não fizeste nada. Uma vez eu estava reunido com os meus putos, os meus filhos, e eu lhes falei assim: preste bem atenção, na altura no deserto, não tinha dinheiro, não tinha nada. Se preste bem atenção. Vão lá estudar, se formem. Muitos pensam que eu não incentivo as pessoas para estudarem. Quem já pensou isso? Fui acusado, fui acusado na família que por causa de mim todos os sobrinhos e filhos não gostavam de estudar, mas não fui eu que lhes incentivei. E é verdade. Sofreram um ataque. Então, eu sou inocente. Fui e ainda sou. Eu sempre incentivei as crianças para estudarem. Faz parte da vida terrena. Mas naquele dia, não lhes falei somente para irem estudar. Eu lhes disse: eu tenho uma herança para vos deixar, para vos dar. Olha o que eu lhes falei. Ainda bem que eu não vou partir em detrimento de vocês. Esquecem isso. Falei: contem comigo. Estamos mesmo juntos. Olha, uma que estava lá até já partiu. Isso que eu falei é verdade. Eu falei: preste atenção. Eu tenho uma herança para vos dar. Peguei na Bíblia e eles mostrei a Bíblia. Tá, essa é a vossa herança. A minha riqueza é aí. E é isso que eu quero vos passar, como herdeiros. E lhes expliquei. Sabe o que significa isso? Sigam os meus passos. Andam como eu ando. Se apaixonem por esse Deus. Busquem-no. Amem-no como eu lhe amo. E eu disse: se alguém pensa que eu abri igreja para ele esperar a herança das riquezas da terra, como se enganou? Eu disse: a maior e a melhor riqueza que eu carrego é isso. A grande herança. Se você pegar essa herança que eu te dou, acabou, tua vida mudou. E eu digo a todo mundo, sabe, os antigos, quando descobriram, estou falando antigos como Abraão, Isaac e Jacó, quando descobriram que existia uma melhor cidade do que Canaã, desprezaram Canaã. Não reclamaram por falta de espaço em Canaã, mesmo tendo recebido Canaã por herança. Quando descobriram que existia uma cidade
muito mais melhor do que Canaã, investiram para essa cidade. Paulo disse que uma cidade cujos fundamentos e arquiteto não é o homem, não. Foram colocados não pelo homem, mas pelo Criador. Então, mas na terra é investir, é um mundo desconhecido. Você está a investir em uma cidade, quem já foi lá? Quem já foi lá e disse que tem uma cidade? E tem que me mostrar as fotografias. Tem que trazer provas. Se alguém vir dizer que eu estive lá sem provas, também não vou acreditar. É a idiotice que faz isso. Eles chamaram-nos de loucos. Por isso Paulo aparece e diz que a loucura da pregação do evangelho. Ou então a fé é loucura. O evangelho da cruz é escândalo para os religiosos e loucura para os gregos. Ouviu? O religioso, ele acredita na vida terrena como uma vida eterna, como uma vida, ou então passageira, e pronto. Por isso, a mensagem está em investir no homem físico. E agora aparece alguém que está a ensinar as pessoas para levantarem seus olhos para o céu, de onde está o socorro, que a sua esperança está lá nos céus, que é uma cidade melhor que a cidade da terra, que eles devem investir para esta manhã. Então essa mensagem contradia com a mensagem da religião, que são os judeus. Ontem judeus e hoje os religiosos. Essa mensagem para os religiosos, ela é escândalo. Que isso? Isso é escandaloso. E os de fora, os sábios segundo a carne, que são os filósofos, a ciência, consideram essa mensagem como loucura, como estupidez. O religioso considera, se escandaliza com essa mensagem. E o sábio, segundo a carne, acha que isso é uma loucura, uma estupidez. E Paulo acrescenta e diz, mas para nós que somos salvos, porque cremos nela que é a mensagem, e essa mensagem é o próprio Deus, essa mensagem para nós é o poder de Cristo, é o poder de Deus para a salvação, tanto daquele que se escandaliza, tanto daquele que despreza. Uns se escandalizam e outros desprezam. Isto é, que esta mesma mensagem salvaria esses dois grupos, se eles quisessem. Mas quem achou isso, investiu nisso. E é um homem sábio, que a terra vai chamá-lo de estúpido. Mas ele está investindo seguro. O meu pai nos contava, daqui da terra, nos contava uma história. Ele até não que contou, a mulher dele, que ele tinha viajado para o Sanza Pombo e ele vivia na casa do irmão dele. O irmão dele é o pai da quem? Da obreira Teté da Alemanha. Esse Teté é minha irmã. Ele, a Teté, nem sabe. Então, o irmão dele já era catequista, era mestre catequista da igreja. Antigamente chamava-se
Pasqueierna, ou como é, depois é que passou para aí. Para. Como é que é? Quem conhece essa realidade? A Igreja Evangélica do Norte de Angola, IENA. Depois passou para a Reformada, IERA. O pai dele, o irmão dele tinha uma missão, era líder de uma missão lá no Kifuash. Então, ele saiu de Macocola e foi viver com o irmão dele no Kifuash. Com qual intuito? Para estudar. Porque lá ele vivia na mata e não estudava. Então, queria estudar. É muito forte. Só que o pai dele era um analfabeto terrível, ficava muito chateado, mandava recado, ameaçar, você tem que voltar aqui. Todos que lhe cruzavam, olha, o teu pai, então. E ele era submisso ao seu pai. Ele volta. E quando voltou, o pai dele lhe falou assim, olha o que o pai dele falou. Não, ele falou, não, papai, eu quero estudar, ele está me chamando para quê? Eu quero estudar. Ele disse, o quê? Eu vou comer tudo. Eu vou comer. Você tem que me agarrar rato para ouvir comer ou estudo? Esquece isso, rapaz. Vai lá na mata para buscar rato, caçar animais. Eu quero comer rato, quero comer gazela. Né? Os outros meninos estão a trazer ratos, pássaros, gazelas, macacos. Vão na caça, trazem carne para os seus pais. Você quer estudo, estudo. Eu vou comer tudo. Óbvio, um homem tolo falaria assim. Agora, olhando, parece que ele tinha razão. Porque com a robustez física e saúde que o filho dele tinha, comida na mesa. Não é hoje que aquela terra toda ficou pobre. Antigamente, muitos animais, muitos ratos, já nos fala. Então, todos que nasciam filho rapaz já se alegravam. Não que a menina não, mas sabiam que esse aqui é um rendimento. As mulheres também. Então, olhando para o pensamento daquele velho, parecia que ele tinha razão. Porque o filho ficaria lá no Sanza Pombo a se formar, a estudar, sem trazer nada para o pai. E o pai queria comer, queria desfrutar. Muitos deles olhavam pela sua idade. Eu já estou velho. Se você sabe por que os avós da África têm pouca simpatia com os netos? Quem sabe? Tem mais simpatia com os filhos do que com os netos, principalmente lá fora da cidade. Aqui na cidade, a ocidentalização, o ocidentalismo conseguiu também influenciar as pessoas. Mas lá no interior, você tem mais paixão pelo filho, não pelo neto. Sabe por quê? Porque lá o filho é um investimento, é um negócio. Não que aqui não é. Então, aí os pais nascem seus filhos com o intuito de, quando ele ficar velho, para lhe cuidar. Antes mesmo de ficar velho, para começar a lhe dar de comer. Ok? Então, eles investem nos filhos. Mas como não há oportunidade de investimento, que é o campo. E naquele tempo do meu pai, já no tempo mais obscuro, muito mais ainda. Então, segundo nos falaram, que todo pai que tinha um filho que ia estudar na vila, lá com os brancos, lhe zombavam, lhe davam conselho, você também, mas em vez de vir agarrar aqui os animais para você comer, pegar, esquece isso. Então, vou dizer por que que lá se tem mais simpatia pelos filhos. Por causa da idade, geralmente os netos, somente os homens, geram filhos mais velhos. Então,
O neto, até ele vir crescer e vir dar de comer, ele já pensa em partir, que naquele momento eu já morri. Então eu vou, eu vou cuidar do neto que não vou comer. Xê, tá brincar, o quê? Então esse mesmo velho, ele dizia assim mais ou menos no dinheiro dele, os netos, bisnetos até nesse caso, netos, bisnetos, queriam, avô, me compra pão. Ele lhe chotava, sai dali, pá. Neto é família. Eu criei vossos pais, hã? Vou criar mais vocês? Estou a esperar que os vossos pais me cuidem ou vou cuidar mais de vocês? É muito bom. Então, o homem tolo investe no presente, mas o sábio investe no futuro. Vais encontrar até pessoas muito bem-sucedidas têm essa mente. As pessoas na vida muito bem-sucedidas, sem falarmos do evangelho, no secular, têm essa mente. A mente de investir no amanhã. Mas as pessoas menos sucedidas são aqueles que trabalham para hoje. Eles não pensam no futuro, só agora. O que ele quer é um negócio, hoje mesmo que lhe dá lucro para ele comer. Um negócio que não tem lucro durante muito tempo, mas que vai ter lucros depois de muito tempo. Ninguém quer isso. Os que não são lúcidos ou não entendem essas coisas. Então, você diz, eu vou esperar. Eu tenho que comer agora ou vou esperar daqui a 5 anos? Hoje, lá na minha terra, já ninguém quer trabalhar café. A minha província é uma província cafeícola, como ele é chamado, por isso chama-se Bago Vermelho, a cidade do Bago Vermelho, Carmona, né? Então, essa foi a maior riqueza no tempo colonial que aquele povo tinha. E também foi uma das melhores, maiores economias no tempo colonial, porque o diamante foi descoberto mais tarde. E essa província foi a maior produtora do café. Poderia se comparar só com Kwanza Norte, mais ou menos. Ouviu? Agora você veja. Hoje, a situação é tão apertada, a situação é difícil, não sei o quê. Vive-se no mundo de hoje, um mundo. Vocês têm um nome, não sei se fake, não sei o que é fake, não sei o que é. Aquele aí, faz já agora, está a comer, está a andar, não sei o quê. E o café é uma planta que demora muito. Não somente a própria planta demora a dar frutos, mas também o seu investimento é muito caro, de longo prazo, não de curto, e também se investe muito. Então já ninguém quer. Sabe o que eles dizem? Eu vou plantar café para esperar 5 anos, 10, 7. Você tá maluco? O quê? Então, por isso se investe mais agora no produto que sai no mesmo ano, que é a mandioca, jingoba, o milho, porque ele quer já. Mas os que mais ganham são aqueles que investem para rendimentos futuros. Apesar da demora, mas quando vem sair, cobre o tempo todo. Não estou a dar aulas aqui da economia, né? Não sei o quê. Tudo isso que estou a vos falar à luz da palavra. Não penso que virei já coaching. Não virei coaching, não. O pai do coaching apanhou o catico-tico. Quem viu esse vídeo aí? Em pleno altar. Você sabia quem é o pai do coaching? T.D. Jacques. Apanhou trombose em pleno altar. Sei lá se aquilo é trombose, mas um ataque cardíaco. Esse vídeo me mandaram com ele. Sei lá, as coisas das redes sociais. Tem vez engana muito. Não é que aquilo não aconteceu. Aquilo é verídico o vídeo, mas pode ser que dá muito tempo. Então, mas que há um vídeo, Teresa Salvador disse viu também. Ah, foi mesmo ontem, né? Então, Sabonis, que está na terra-mãe dos americanos, está a confirmar.
Rui Vaz também confirma, parece ser verdade. Ouviu? É esse que mostraram Deus materialista, Deus da matéria, o Deus do entretenimento, o Deus da riqueza, no altar, por causa da ira de Deus. Por que Deus está a lhes matar, está a lhes fulminar? Ah, foi ontem mesmo. Está confirmado. Miguel também confirmou. Nos altares. Está a ser envergonhado. Enquanto nós estamos a passar a vergonha da cruz, eles estão a passar a vergonha, quem sabe, acrescenta. Nós passamos os vitupérios de Cristo. E eles passam o quê? Os vitupérios do mundo. E o vitupério do mundo é terrível. É te envergonhar. Nós nos envergonham, mas nós não nos envergonhamos. Mas eles são envergonhados. Isso é exposição. Chama-se exposição. Chama-se exposição. Assim como Jesus fez exposição às potestades do principado, triunfando sobre ele e tendo-os expostos publicamente. Que também Paulo deveria me explicar bem isso. Mas não vamos entrar em pormenores. Paulo precisava vir me explicar bem isso. Aleluia. Por isso tem que saber muito, mas também com estrutura. Porque se você não tem estrutura, é isso que o Paulo falou. Saber segundo a medida da fé. Ok? Ouviram? O pai dos entretenimentos do altar apanhou um AVC, um ataque cardíaco, sei lá, se derrame cerebral, aquilo. Apanhou. E eles já estavam a apanhar, mas se esforçavam. Tá vendo? Eles sempre viveram de encobrir o que ele queria, mais ou menos, ou que acontecesse alguma coisa aí. E não. Ele a tremer, mas ainda continuava. Oh, aleluia, a glorificar. God, God mentiroso. Quando foi demasiado, o povo viu. Sabe o quê? Antes do povo dar conta que era um AVC, estavam a pensar que estava no alucinamento dos. Como é que é? No alucinamento não, nos afetos entranhados. Epá, esse povo cego. Os cegos estavam a pensar que era um são. Começaram a dar glória, aquele silêncio. Tipo, quando no que fica, tava, eu fico em silêncio, e os discípulos, mais nos servos, até na reunião geral, as pessoas gritam aleluia! Eles pensaram que, Arcanjo que me mandou esse vídeo primeiro, eles pensaram que o homem estava debaixo da unção. Eu falei, Arcanjo, eles até pensaram que é unção. Os cegos, os cegos pensaram que é unção. Começaram a gritar, glória, ah, God, aleluia, ah. Aquelas mulheres nécias, carregadas de pecado. O vídeo mostrava, uma mulher levantou e não sei o quê. Só mais tarde, quando os guardas, aquela equipe aí da segurança, o Portugal, sei lá, foram já lá para lhe ajudar, e que aí o povo começou já a interceder por ele. Ah, olha, já estavam a interceder por ele. Não, não entendo inglês, mas poderia entender, aí também não se ouve, né? Poderia entender que, pelos gestos que estavam a fazer, estavam a clamar a Deus para ter misericórdia, para que não acontecesse o pior. É essa a brincadeira. Hã? Viram? O que eu vos falei? Alguém parece que tinha tido essa visão, né? Que ele havia morrido. Alguém falou disso aqui. E eu disse que tem, né? Beatriz confirmou. Eu disse que ele é o Papa dos evangélicos. Falei aqui. O Papa dos evangélicos. Sendo a nação mais poderosa no evangelho no mundo. E também que fabricou doutrinas. Se a mãe é na Roma, a filha, a sede é na América. E entre todos lá na América, essa é a figura mais proeminente, o homem mais rico,
entre eles, o mais famoso, o mais poderoso, o mais não sei quem, o mais... Tudo. Então, é o líder. Esse, no fundo, é que substituiu o Bill Graham. Nem Ben-Hur chega ao lado dele. Agora, veja. Esse é um julgamento. É vergonha. Eu disse que o juízo vai começar na casa dele. Eu disse, a par do Tibijoso, a vez passada foi o maior mentiroso africano dentre as filhas. Agora é o maior no mundo dentre as filhas. Foi envergonhado. Por isso você vê que antes disso tudo, primeiro houve exposição dos seus pecados. Mas os cegos, não, nem com isso. Então, eles aprenderam. Não somente aprenderam, também ensinaram outros a investirem na terra, cuja esperança é a terra. Paulo fala desses homens que só pensam nas coisas da terra. E a esperança é nessas coisas também. Que pensam que a piedade é causa de ganho, mas senão com contentamento, sabendo que fiel é aquele que prometeu. Mas eles inverteram a verdade. A verdade, ou então a mentira, virou verdade para os seus cadáveres, seguidores. E assim, os homens têm esperança na terra e acumulam riqueza no céu, riqueza material no céu, para serem ricos na terra. E uma voz soou ao rico tolo que estava a investir na terra. Louco, essa mesma noite você vai morrer. E o que você ajuntou vai ficar para quem? Por isso, não é brincadeira, não. Eu, quando estive no monte, eu vos falei. Houve brincadeira porque o reino, não havia reino entre vocês. Eles perduraram, morriam velhos, em boa idade, morriam sem ser julgados, porque não havia reino. Não tinha machado. Por isso as árvores de Satanás só não se tornaram eternas porque o homem não é eterno. Porque senão haveria eternidade. Por isso havia substituição. Morria um, se levantava um mais pior do que morreu. Porque o reino do diabo estava no auge, no domínio absoluto. Eu vos avisei. Ouviu? Alguém me tinha contado uma visão que ele teve. Quase que nos contou aqui. Que esse tal T.D. Jakes, ou como é? Se esse alguém que lhe falou de mim, ou como é? Pô, não, já não me lembro. E ele falou assim: aquele é o maior entre nós. Quem se lembra dessa experiência que foi contada aqui? Aquele é o maior entre nós. Sarah Ginga se lembra. Anya também se lembra. Agora, eles reconheceram que está o maior entre eles. Creram nele? Por que não falaram ao povo que o homem já está entre nós? Não vale a pena fazermos aqui a brincadeira. Acabou, já não volto mais aqui. É vocês e eu, quem quiser, claro. Vamos seguir o quem? O homem. Como fez o pai da Maia. O pai da Maia foi uma atitude muito difícil, né, Maia? Anunciar na congregação que vamos seguir o homem mais odiado entre nós, pentecostais. Houve tumulto.
houve dispersão. E eu preparei o homem. Eu lhe falei, fala, quem quiser te seguir, te segue. Não força ninguém. Fique com aqueles que quiserem ficar. E assim a maioria tinham saído. Só está me falar agora que estão a voltar todos. Estão a vir lhe falar, mas também, pastor, só foste lá agora, porque já devia ser há muito tempo. Há muito tempo já devíamos ser da Estênia. Agora é só agora que nos mostraste. Sim. Ouviram o que o povo do 30 estava a falar? Pastor, não pode. Pô, esse tempo todo ficasse em silêncio aqui, já deverias partir e nos levar. Não, naquele tempo não funcionaria. O tempo é esse. E aqueles que foram seguir o falso pastor, porque o outro se rebelou, foi abrir também a igreja dele. E esse já morreu. Falou mal e foi morrer. Agora o povo está a voltar. Então, esses bandidos deveriam fazer isso também. Ouvi, ontem você estava a ouvir, que um pastor da Maná falou que Elias já está na terra. Falou, pô, vocês sabiam que Elias já está na terra? Mas isso não lhe salva, não. Por que que ele não fala, Elias é esse aí? Porque ele ainda tem interesse em manter o povo na escravidão. Ouviu? Ele está a falar que Elias já está na terra. Ok, é bom reconhecer isso. E por que que ele ainda está continuando a mentir? Por que que ele não falou ao povo, eu vou vos mostrar quem é o Elias que a Bíblia fala. Esse aqui, todos iam assustar. Esse que a gente odeia, é mesmo esse. Ia perder o povo, mas ia ganhar vida. E ele também tem que sair, né, para ficar aí. E reconhecer que Elias já está na terra e dizer que é esse. Não, a partir de hoje, então Elias já veio. Vou ficar mais a fazer o quê? Se Elias já veio. Elias já veio. Elias veio para nos ajudar. Elias veio para matar todos os profetas de Baal. Eu também faço parte dos profetas de Baal. Esse falso pastor devia falar isso. Eu também. Então eu não quero morrer junto dos profetas de Baal. Eu vou passar no lado de Elias. Iria salvar a sua alma. E muitos lhe seguiriam também. Não a ele, mas viriam para Elias lhes ensinar e lhes guiar. É assim. Não é o caso do T.D. Jakes, que é no espírito. Esse é no físico. Então, no físico, é todos. Todos sabem que Elias está na terra. No espírito, todos bruxos, falsos profetas que têm olhos abertos, eles sabem que Elias já está na terra. Mas Jesus falou a respeito disso. Até muitos príncipes e sacerdotes criam que Jesus era o Cristo, mas, porém, não confessavam isto abertamente. Por quê? Porque amavam mais a glória dos homens do que a de Deus. Eles não podem se salvar. Porque o povo de Jesus disse: aquele que de mim se envergonhar, eu vou lhe envergonhar. Quem me negar diante dos homens, eu também vou lhe negar. Então, como é que é? Onde é que haverá salvação? O cara está aí, bem humilhado e envergonhado. E na hora, quando me mandaram um vídeo, a primeira pessoa que me veio na mente é Edir Macedo. Um pensamento soou na minha mente. Edir Macedo também já será julgado. Não estou a falar para vocês irem colocar nas redes sociais, olha, o Edir Macedo, não, não faça isso. Não precisa isso, ok? Isso passou na minha mente. Porque é incrível. Porque depois que eu dominei a mãe deles, eles tinham levantado um murro que lhes deu cobertura. E esse murro já caiu. Quando eu derrotei a mãe, levantaram um murro para tentar minimizar as coisas, para manter as coisas. O dia que morreu o Papa de Angola foi quando caiu esse murro. Mas que a mãe já tinha se caído meses atrás, 6 meses atrás. Até os tempos e tudo sabe, até os tempos que são revelados. 6 meses atrás,
antes do que fica, já tinha caído a mulher. Mas havia levantado um muro muito forte, uma fortaleza, que deu cobertura à mãe e à filha. Agora que esse muro caiu, está mal. Aquilo é sangria. E quando você vê no mundo do espírito, morre o líder, significa a situação vai esquentar, como diz o brasileiro. Esquentou, porque geralmente o líder é que dá cobertura aos pequenos. Até no mundo físico, assim. Não se tem uma parábola que diz assim: o padre morreu e a missa acabou. Morreu o general, o exército fica em debandado. Então, nas minhas calmas, custa que custar, eles vão aceitar a terra? Não, não tem como. Eu sou embora como camaleão. O que que você esperava? Falar desses assuntos delicados. Os donos dos patrimônios ou então das plataformas ganham muito dinheiro com essas pessoas. Muita gente caiu, né? Não, mas voltaram. Tinha 815, vão voltar. Eles mexem de propósito. O assunto é delicado. Vão, fazem os óbitos. Então, o que que tem? Aqui ninguém vai desfalecer por nada. Eu estava a dizer que uma coisa muito poderosa aconteceu, a mortificação. Porque quando o homem está a buscar a Deus e ainda não está mortificado, então o desejo das coisas pode se tornar muito perigoso para a sua caminhada. A falta delas é uma grande tribulação. O esperar por elas já não é uma esperança, é muito mais que esperança. Ou então, não é uma paciência. Sai de paciência, por falta de paciência, ou perca-se a paciência, é isso que é mais certo. Sem esperança, e quando não há esperança, há frustração. Vem os desânimos frustrantes. Mas agora, eu disse uma coisa terrível e tremenda aconteceu, é a mortificação no homem. O homem não está a esperar nada, o homem não quer saber de nada, o homem não olha para o tempo, está a demorar muito, não está a esperar nada. Pode demorar, o homem não deseja nada. Aleluia. Amém. O povo que estava em trevas, ou então que estava assentado na região, em trevas, viu luz. E os que estavam assentados na região e sombra de morte, a luz raiou. A região da sombra da morte. Você que crê, diga amém. Diga glória a Deus. Ouviram? A região da sombra da morte. Esse povo que estava em trevas, a luz raiou. Vamos estudar ainda aí. Região. Aí não está a falar regiões. Região. Para bem explicar a região, então vamos falar das regiões. Você vai encontrar esse termo repetido, ou então em dois espaços diferentes. Tem a região da sombra da morte
e tem as regiões celestiais. Amém? Paulo fala das hostes e os príncipes das trevas e também das potestades do ar. E ele fala que todos esses atuando nas regiões celestiais, assim como os principados. Agora, Jesus, através do profeta, fala de um povo que estava sentado na região da sombra da morte. Hã? Mas também vimos um povo que habitava nas trevas. O povo que estava em trevas. Há um povo que está em trevas. Já expliquei isso. É repetição só. Um povo que estava em trevas, que viu luz, e nós vimos esse povo como a Galileia das Nações, Naftali e Zabulon. Foi bem especificado que esse povo estava em trevas. Aquele só foi um povo que foi mostrado como exemplo, mas senão que todos os povos da terra estavam em trevas, infelizmente ainda estão. O que significa o povo estar em trevas? É só ver. Esse povo quer Naftali como Zebulon, lá na Galileia das Nações, além do Jordão, não há quem, além do Jordão, há um povo que estava em trevas. E esses povos foram judeus, israelitas. Mas agora, o Isaías disse que estava em trevas. E nós sabemos como Israel se desviou. Isso não é novidade para cada um de vocês. Como Israel deixou Deus. Então, um povo que não conhece Deus, que não ama Deus, um povo que não vive a palavra de Deus, é um povo que vive o mundo. É um povo que anda em pecado. Então, é isso que significa andar em trevas. Estava em trevas o povo. Idolatria, prostituição, tudo que é pecado. Já falei outro dia da luz do Evangelho. O Evangelho é luz. A palavra de Deus é luz. Quem tem a palavra de Deus, ele tem luz. E anda na luz. E assim não vai tropeçar. Mas quem não tem a palavra de Deus, não é conhecimento. Esse ter é guardar, não conhecer. Mas quem não guarda a palavra de Deus, então guarda o quê? A palavra do mundo. E quem guarda a palavra do mundo é trevas. Está em trevas e é trevas. Quem guarda a palavra de Deus está na luz e é luz. Agora você veja que este povo depois viu luz. Quando é que esse povo viu luz? Quando Jesus foi lá, à luz do mundo, com a sua palavra, que é a luz também, que é ele próprio, aliás. Será que todo aquele povo viu luz? Não. Aqueles que estavam no obscurantismo, cegos, caídos, e viram luz, ou então receberam a luz, creram na luz. A luz veio para os céus, mas os céus fizeram o quê? Não quiseram receber a luz. Não somente não aceitaram, mas também rejeitaram. E não somente perseguiram,
não somente não lhe reconheceram, mas também lhe rejeitaram. Mas João está a dizer que todos aqueles dentre os céus, esses céus são quem? São israelitas. E veio para o que era céu. E hoje, todos filhos de Adão. Então, veio para os céus. Os céus não lhe receberam, não lhe reconheceram, lhe rejeitaram. Mas, vamos falar nessa realidade, Naftali, Zabulon e todo Israel. Todos quantos o receberam, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E os filhos de Deus são filhos da luz. E o filho da luz é luz. Então, estavam em trevas, agora que viram luz, deixaram de ser trevas, se tornaram luz. É muito forte, ok? A luz veio ao mundo e o mundo amou mais as trevas, porque as suas obras eram más e por isso não aceitaram a luz. Porque se eles viessem para a luz, as suas obras seriam expostas, como foi exposto o fundador do coaching. Então, para não serem envergonhados, vergonha para o bem, porque eu, se me envergonhar da minha vida pecaminosa e achar graça e arrependimento diante de Deus, estou bem. Graças a Deus. Mas se eu fugir, passar vergonha e continuar se escondendo, há uma vergonha eterna. É isso que aconteceu com muitos naquele. As suas obras eram más. Eles disseram, não é assim que acontece. Não, se eu me converter nessa igreja, vou deixar isso e aquilo. Sim, são as obras que fazem com que as pessoas... Não, é muita verdade demais. Olha o que a palavra agora que estão a falar. Esse homem está falando muita verdade demais. Estão chateados. Não pensam que estão... Esse reconhecimento é porque estão a dizer, ainda bem. Não. Em outras palavras, está a fazer exposição às nossas más obras. Está a despertar o povo. Está a virar o povo contra nós. O povo vai entender o que eles não entendiam. Ouviu? Então, as suas obras eram mais e hoje são mais. Por isso, fogem da verdade. Para não serem expostos. Para não passarem vergonha. Para não largarem os benefícios da mentira. Para não perderem os benefícios que a mentira lhes traz. Então, preferem continuar no culto das ladeiras, na escondida, continuar a pecar. Paulo disse: os que pecam, pecam de noite. Ou os que se embebedam que se escondem. O pecado se comete se escondendo. Por quê? Por quê? Porque são obras das trevas. São vergonhosas assumir diante dos homens que eu sou drogueiro, eu sou adúltero, eu traí o meu marido, ando trair minha mulher, eu não sou quem, eu sou assassino. Não. Então vão fazendo na escondida. Mas todos, quantos o receberam, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Ainda que eles se envergonharam, passaram vergonha pela exposição, pela luz que acendeu e toda a sua nudez apareceu, ainda assim valeu a pena. Depois a nudez apareceu. Lhes foi dado roupas compridas ou vestidos compridos e brancos, sem nódoas. Ouviram? É isso aí. Feito isso, esse é o povo que vive na terra e em pecado. Mas nós vimos
que há um povo também que habitava num outro lugar. É muito forte, né? O outro estava em trevas e o outro na região da sombra da morte. Ainda que eu andasse no vale. Ouviu? Aí está. Por isso o Evangelho, a Bíblia, a palavra de Deus foi feita assim, um pouco aqui, um pouco ali. Isso aqui estão a ver região da sombra da morte. E Davi disse, no vale da sombra. Então é a mesma coisa. Só o nome de região e vale é que mudou. E se está a falar de região, então são regiões. Mas onde há a sombra da morte é uma região, uma das regiões. Existem quantas regiões celestiais? Quem sabe? 3. E na região da sombra da morte também tem outras regiões. Mas a sombra da morte é a terceira, a região, que é o vale. É incrível. Agora você vê. Esse povo também há uma profecia que diz que poderia ver luz. Mas nós sabemos que essas outras regiões estão na profundidade, nas profundezas da terra. E nós sabemos muito bem que nenhum despojo será repartido sem maniatar o valente. E cada região tem o seu valente. E agora? Como libertar esse povo? Não é possível sem primeiro vencer os carcereiros. Por isso, há uma esperança para esse povo. Sabe por que eu estou a falar isso? Me foi anunciado que chegou a hora de libertar os malucos. Nem vão que estou falando isso. Eu já falei essa matéria. Então, os dementes também são um povo que está assentado na região de sombra da morte. Ana Guerreira tirou esses ensinamentos e lançou contra mim. Disse que sonhou. É muito forte, mano, Dinai. Então, o povo, eles vão ver. Ainda bem que a tecnologia também está a ajudar que o evangelho corra o seu percurso normal. Eles vão ver os dementes a serem trazidos na igreja. Outros são dementes violentos, com corrente nas mãos e nos pés. E nós vamos mandar desamarrar, como Lázaro. Desamarem, soltem. E os homens vão falar liberalmente, não mais loucamente. E o intelecto vai voltar.
e vão reconhecer as pessoas e vão falar perfeitamente e vão voltar no convívio dos parentes e a terra vai ver isso. Por enquanto, são esses. Os outros ainda devem esperar. Os outros precisam esperar até alcançar potência máxima. Nós vamos cumprir essa comissão. E o povo que estava sentado na região sombra da morte raiou a luz. É incrível, isso é libertação, pá. Hein? Estás a ver o gadareno voltando para o convívio familiar? Até Jesus não precisou entrar, se deu luz de não entrar. Sabia que haveria um tumulto naquela aldeia, ou naquela cidade, naquele povo. Ele mandou para ele testemunhar. Vai você, eu estou a voltar. Tem milagres que acontecem. Graças a Deus. Porque há poder e há glória que se pode encobrir. Mas há poder e há glória que não se consegue encobrir. Há luz que se pode ofuscar e há luz que não se consegue ofuscar. Então, pode acreditar, o esperado, sim, me foi revelado que agora é a segunda vez, né? Os dementes serão libertos. Aonde? No vale da sombra da morte. Na região da sombra da morte. Quantos dementes não estão a deambular aí? Quantos? Quantos frustrados? Quantos loucos? Parece que se tornou já a profissão mais rentável. Psicologia. Hã? Os que ainda não chegaram até a mente zero já estão a ter alucinações e colapsos. Os que têm dinheiro estão aí nos psicólogos, pagar rios de dinheiro e nada. Chegou a hora. Eu vos disse, um certo dia, posso falar aos ministros, que o maior milagre, não estou a falar da salvação, que é insuperável, que é a libertação. Eu até falei, olhando para essa ressurreição e a libertação, parece que a ressurreição dos mortos é o mais maior de todos os milagres que acontecem no corpo das pessoas. Mas eu disse não, é a libertação. Mas não é libertação desses pequenos demônios, libertação da própria alma. É incrível. E não é libertação do pecado, que também é um grande milagre, que é a conversão. Estou a falar das pessoas presas no vale. O homem tinha que dominar os poderes do vale, que são os poderes do inferno, que entrou, tem que dominar tudo, senão não sai. As três regiões. Então, feito isso, nós agora recebemos a comissão, ou então fomos advertidos, avisados, para nos prepararmos que vamos libertar
essa classe de pessoas que já não tinham mais esperança, infelizmente. Perdidos. Agora é que vão me chamar mesmo, já mesmo do quê? De bruxo. Se só com a dor de cabeça disseram que isso é feitiço. Agora imagine. Agora entenderam por que aquele bandido que foi cortado mentia às pessoas, o papá que toca, com a falsa libertação dos malucos. Hã? Eles sabiam que viria a acontecer isso em Angola. Você que é estrangeiro, tem um quimbandeiro, que não é quimbandeiro nenhum, um macumbeiro. Esse bandido era um curandeiro também. Como é que é? Sei lá, um médico da tradicional, ou como é. Até capturava malucos na rua. Até na rua. Depois dali, eram congregados lá, recebia financiamentos das organizações do Estado, mas nem o maluco ele conseguiu libertar. É tudo mentira. Por isso, chegou a hora. Pois o Filho de Deus falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quando faltam 3 minutos para as 0 horas, como só vim anunciar hoje uma nova coisa entre nós. Até então tivemos muita autoridade nas curas. Agora nós veremos o poder da libertação, a unção da libertação se mover entre nós, para quebrar os timões, as algemas, as correntes do inferno, quebrar as ânsias da morte. E esse poder é associado a essa mesma unção. Sabiam disso? A unção mesma de ressuscitar os mortos. O que é isso de ressuscitar os mortos? O morto, quando morreu, foi levado na cadeia. A não que foi um crente da verdade, claro. Pode ser criança. A não que é bebê. E enquanto ele não for levado para nos anjos para o céu, aqui é como se está na cadeia, para não ressuscitar. Por isso eles criam barricadas incríveis para não alguém não orar para ressuscitar. É uma resistência. E não são poderes pequenos, não. É muito forte, né? É a libertação. Pode ser que ainda não chegou no inferno, mas já está preso. Para ressuscitar, tem que lhe resgatar. Aliás, vocês viram as pessoas que ressuscitaram aqui. O que eles contaram? Muitos deles estavam a caminhar já presos, estavam a ser levados já. Então, esses são os carcereiros, são os valentes. Então, tem que ver um maior que esse valente para lhe tirar das mãos desse valente, para ele voltar outra vez no seu corpo. Por isso, viu? Primeiro veio a tentação,
Quando você passa na tentação, você é servido. Terminada a tentação, vieram os anjos e serviram o Filho de Deus. Quando o bandido me apareceu, estava a me oferecer, me dá garantia de como iria libertar os malucos e também estavam no estado de coma, que é morte. Hã? Mas nós não aceitamos o que ele estava a oferecer. Confiamos em Deus e agora veio da parte de Deus. Agora, meu Deus do céu. Agora, não estou a apelar, trazem já os malucos. Não, calma. Deixa eu vos contar uma experiência. Quando me foi entregue as folhas da árvore da vida, não pense que se manifestou no mesmo dia. Ainda fui na igreja experimentar. Eu também mando cada uma. É, o Daílson, essa noite, por exemplo, né? Tive a revelação onde me foi entregue as folhas da árvore da vida. Me foi dito assim, vai, entrega ao povo, e o povo será curado. Né, Sony? Você nem sabe. Fui na igreja, tudo amarrado. Piorou até. Julgo naquele dia, no primeiro culto, que eu fui anunciar a unção da cura na igreja. Julgo! Mas eu sabia que é mentira. Já estava liberado. Mais ou menos durou quanto tempo para se mover a unção, Sony? Depois da visão? Teria durado um mês ou mais, né? Acho que mais que um mês. Um mês ou mais. Ok? E já não falei mais nesta unção, porque no primeiro dia houve um fracasso. Já não falei mais da visão, nem da unção ou então da revelação. Continuei como antes, crendo, não duvidei, claro. Não duvidei da promessa por incredulidade. Acreditei que o mundo espiritual funciona mesmo assim. Quando se manifestou? É incrível. É incrível. Eu entregava guardanapos ao povo. Bicho saiu na barriga, desenteria, as barrigas eram limpas, não sei, as pessoas que tinham barriga. Guardanapos entregavam, uns começaram a usar a sua loucura. Estava aquela loucura da fé desse povo que um dia esteve na Iurde. Uns fizeram chá. Quando tomaram a água do guardanapo que eu lhes dei, aquilo eu desenterrei, tirar tudo. Sangue saiu acumulado. Começaram a acontecer feridas a secarem. Todas as sextas-feiras. Comecei um propósito de libertação. Não, na altura ainda não tinha que. Aquela da libertação ainda não tinha recebido. Aquela da libertação, eu acho que ainda não. Que a igreja ficava cheia, 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 depois ficou vazio. Ou foi naquele período, não? Eu acho que ainda não. Então, milagres, todos eram curados instantaneamente. Logo entendi, olha, a revelação do monte, as folhas da árvore da vida. Ouviu? Então, pode não ser agora. Mas, quando é revelação do presente, você já dá conta.
Agora. Quando Deus fala agora, já era. Agora. Não viu quando ele falou, chegou a hora, agora, e a hora é esta, dos verdadeiros adoradores? Não foi mais porque é revelação para outros séculos, nem décadas. Agora. Então, daqui a pouco, ou já está. Ó terra, é muito forte. Esses todos malucos, muitos deles já não têm mais registro, não são mais contados na família. Agora, muitos deles vão voltar, os pratos vão aumentar, ó, Teresa Manuel. Hã? Tem que aumentar a comida nas panelas. Já imaginou teu parente que foi na rua já como maluco? Hã? Já não lhe contam mais, sabe que vive, mas como maluco? Tá a vir, tá a dizer, mamãe, tô curado. Como assim? O discípulo do apóstolo Marcelino orou para mim e fiquei curado. Ok? Falta a unção de tirar aquecida. Como então, João Mídia? Você não sabia que muita gente está a ser curado aí? Você não deu conta o que aconteceu aqui na Terra? Deixa eu te contar o que aconteceu. O que aconteceu é que houve uma reação. Estás a ver como é que o diabo faz? Quando não, por exemplo, assim, a unção dos malucos, né? Para libertar os malucos, né? Os dementes, né? Você não pode imaginar o que é o diabo é. Nem que vão matar todos os dementes na rua. Você não brinca então com demônio. Demônio, você não viu a reação do quê? Dos médicos nos hospitais irados a mudarem? Muitos deles já estão curados. Muitas das pessoas que foram fazer teste e saiu positivo. É mentira. Receberam cura. Disseram, quem confirma isso? Eu creio que receberam ordem. Só que não temos um irmão que trabalha lá que para nos dizer, olha, alguém confirmou. O Samono, o Edilson. Ouviu? É a ordem que receberam. Nem que você vai mudar, que... Você está pensando que aquilo não está a ser curado, aquele ser positivo? Houve ordens para ocultar essa unção, esse mover. Por isso eles conseguiram. Conseguiram como? Não conseguem impedir a unção se manifestar, mas conseguem impedir as pessoas para não virem buscar a unção. Uns estão com medo, uns não querem fazer teste, uns você vai fazer teste e pode ser que não te conhece, mas ele já dá conta. Esse foi curado aí, não, eu vou mudar, que não foi curado. Tá, ainda tens. Entendeste? É isso que eles fizeram. Houve um investimento muito grande, mas é possível esconder, ocultar uma luz pequena. E Deus permite, meu amor. E ele fala: para isso eu te levantei. Vai chegar um momento de explosão. Ah, te referiste à voz. Ah, não, oh, calma. Ok, entendi. Vai chegar a hora. Com essa unção dos dementes, isso é libertar. HIV não é libertação, não vale?
A alma dele está mesmo aí. Isso é uma casta, que ele chama-se casta de difícil expulsão. É que ficam no HIV, comandados pelo espírito da morte. Aquele sim. Mas a alma está aí, o homem está mesmo aí no corpo dele. Agora o maluco não está aí. É terrível isso. Isso é. Só que temos consciência que ainda não é potência. Potência máxima. Porque eu já vos falei que a potência máxima já não é mais unção para milagres de curas e não sei o que é libertação. É muito mais que isso. Essa quer dizer que é o topo dos milagres no corpo das pessoas. É essa unção que vai se mover. Não, vocês não entenderam. Tem a primeira unção das curas. Segunda, associado curas e maravilhas, milagres, de coisas que espantam a sociedade. Como libertar um maluco. Eles estão mortos não sei de quantos dias. Eu estou a ser penalizado por perceberem que já estou curado. Me cancelaram novamente o salário, pai. Nem vou recorrer mais. O nosso Deus vai continuar a me cuidar. Claramente. Vai em frente, mulher. Eles queriam que você fizesse como fazem aí no Ocidente e inventar problema para ganhar dinheiro do Estado. Não. Você assumisse mesmo a tua cura, Deus vai te ajudar. Vai em frente. Eu orei para alguém aqui e disse que não posso ir fazer teste, senão vão me tirar o dinheiro. Quem se lembra? Não, não posso ir fazer teste, senão vou perder os benefícios. Então, vocês se lembram. Então você vai em frente. Então, feito isso, saibam disso, que a potência máxima, que é o 100%, esse já não é uma junção, porque é não é que não vai haver as curas e as maravilhas. Aí já, coisa com mais naturalidade e muito mais do que isso. E muito mais do que isso. Aí já são prodígios, sinais. Oh, meu Deus. Mas pronto, estou muito feliz porque sabe o que é o mais delicado e doloroso nas minhas guerras? Assim também Moisés passou isso. Uma vez me foi revelado que as tuas guerras se assemelham com as de Moisés, não com as de Manuel, não. Fala mesmo assim. As tuas guerras, no tocante ao tempo, a paciência, a resistência do inimigo, me foi dito que se assemelharia com a de Moisés. É incrível. Você vê Moisés a dar carga no Egito, mas tudo fechado. Moisés a perturbar Faraó, mas Faraó, vai descansar, Moisés, que não tem covarde, não. Vai deixar sair o povo. Essa unção que foi anunciada agora, de libertar os malucos, já devia se manifestar há muito tempo. Mas disseram, jogador perigoso não se pode entregar a bola, senão ele vai marcar. Não se entrega bola ao jogador perigoso. Tem que se atacar o jogador perigoso até ao limite. Não deve haver últimas consequências ao jogador perigoso. E a Moisés lhe falaram, tunda daqui, Moisés. Achas que eu mesmo sou louco mesmo? Eu, faraó. Então, Moisés aprendeu a perseverar. Eu também. Então,
Ainda não é tarde. O céu pode estar azul. Ainda há esperança. Enquanto se vive, se tem esperança. Glória a Deus. É a libertação. Porque enquanto as escamas não caírem, o homem não vai entender nada. Você não viu? O povo aí do 30 fugiram escandalizados. Hoje estão a voltar. Reconheceram verdadeiramente. Esta é a igreja que veio para nos libertar. Não é essa religião aí porque... Então, é incrível. Essa unção. Se você controlar, vais ver como Jesus especifica a sequência dos milagres. Ide, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. Ou então libertai os cativos. Não é brincadeira, não. Vocês viram aquela jovem que nós falamos aqui que eu vou ter que falar com ele porque que não está a ser curado da lepra. É incrível. Vocês viram ele? Limpinha, limpinha. E estão a se esforçar para não serem escravos, como nós fomos escravos deles. É isso que estão a dizer. Júlio, entendeste muito bem. Esforçai-vos, ó filisteus, senão nós vamos ser escravos dos israelitas, como eles são nossos escravos. Sim, foi ontem, Carla. Eu tinha falado a mesma semana, aqui na live. Você se lembra? Eu disse, não sei se é na live dos ministros aqui, disse, não pode, aquela jovem, toda hora. Não, 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 não. A outra, em pouco tempo. Não, alguma coisa. Graças a Deus. Ela apareceu sorridente, curada da lepra. Oh, ter. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. Mas ainda assim, ainda há uma unção para se buscar. Essa unção vai nos levar já ao segundo templo. Pode acreditar. Pode acreditar. Eu vi o segundo templo. Pode demorar. Eu vi a glória da segunda casa. Pode demorar. Eu vi. E já demorou. Amém.